Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados amigos e amigas. Meu nome é Wagner. Estou aqui novamente para conversar com vocês dentro de um assunto que se enquadre na nossa já conhecida vertente, que não há religião superior à verdade. Hoje vou dar um pequeno complemento ao assunto postado na conversa anterior. Algumas pessoas têm parado para conversar comigo, feito algumas perguntas, algumas ponderações. Então, acho justo acrescentar algo para completar um pouco melhor o que nós conversamos lá atrás. Deixar claro que o que eu estou pondo aqui, continuamente, é um sentido esotérico dessa questão. Não é uma premissa que seja verdade absoluta, mas é o entendimento do qual eu acredito e estou passando em gotas gotas para todo mundo, que assim o quiser. Bem, se nós formos falar sobre a cadeia lunar, vamos nos lembrar sobre aquele esquema evolutivo que nós passamos na última aula. Existem 7 esquemas evolutivos, com 7 planetas em cada um. A Lua fez parte do terceiro esquema evolutivo. O planeta Lua, o planeta D, o mais grosseiro de todos, faz parte ou fez parte do sistema anterior. E agora nós estamos no quinto sistema, onde a Terra é o planeta mais denso. Tá bom. Na última ronda da terceira cadeia daquela evolução, na última passagem da vida do ego sobre as experiências naqueles globos, ao passar pela Lua, alguns animais se individualizaram e nasceram, por assim dizer, com homens simples e primitivos. Um ser individualizado. Ou seja, quando a gente lê nomenclatura fala homem, não é necessariamente, evidentemente, esse homem como nós o conhecemos, homens sábios. Não é. Aí damos o parêntese e a denotação a um ser que tenha se individualizado, que tenha adquirido o sentido da egoidade, o sentido do ego, de se auto-reconhecer. Então, o homem lunar, enfim, a gente pode classificar como um ser que adquiriu um sentido de egoidade. Vamos bem. Nesse período, conforme iam sendo reprimidas as paixões animais, evidentemente que ia decrescer a potência do corpo emocional para influenciar o quê? Ora, um corpo mental, que era, lógico, evidentemente, incipiente naquela época. A meta seria o quê? Seria evoluir adequadamente o que chamamos hoje de corpo astral. Ou seja, finalidade e princípio dessa evolução, dessa terceira cadeia da vida no planeta Lua. Equalizar o sistema emocional, deixá-lo equilibrado, para assim ascender ao estado mental, que é a característica dada ao ser humano. Posso dizer que no planejamento cósmico, ao término da cadeia lunar, que fazia parte daquela terceira ronda, as consciências de vida que lá estagiavam, elas deviam continuar sua ascese evolucional na quarta ronda desse sistema, onde hoje a Terra é o planeta mais denso. Encerrou-se aquele esquema evolutivo, com a ronda de vida passando em todos os planetas, e agora inicia-se nessa quarta cadeia, passando por todos os planetas dessa ronda, e mais necessariamente agora no planeta Terra. Agora, como nós já sabemos, a cadeia lunar não encerrou o seu processo evolutivo. Segundo a doutrina secreta,
a Lua, de onde procedem os primeiros habitantes da Terra, que vieram para cá, as consciências, ela não completou a sua evolução em virtude de alguns percalços ocorridos. Então, o que veio a ocasionar? Os seres precedentes da cadeia lunar, eles adentraram na cadeia terrestre, ainda em formas de chaias, como se diz, de sombras, e não como deveria acontecido, com o corpo já solidificado. Na verdade, o término da cadeia lunar deveria oferecer isso. A cadeia terrestre deveria se iniciar já com um corpo emocional equilibrado, completado, e o corpo humano deveria partir do início já de um denso físico. Mas não foi o que ocorreu. Razão pela qual, durante a primeira etapa de evolução na Terra, os corpos humanos, ou seja, os seres individualizados, eles eram nebulosos, por assim dizer, flutuantes, em sua maior parte. Não eram densos ainda. Eram como se fossem balões, bexigas flutuando no ar. Sua reprodução, diga-se passagem, era por cissiparidade. Ainda eram uns seres da cadeia lunar se manifestando na cadeia terrestre. Aí que nós podemos dizer, então, que esses seres, que seriam chamados os píteres lunares, os progenitores das sombras dos Chayas, que formavam a humanidade da primeira raça-mãe, eles eram também seres de corpos etéreos, porque não havia o físico como nós o conhecemos ainda. Portanto, não possuíam corpos físicos densos como nós o entendemos hoje. Diz, inclusive, a tradição esotérica, que eles possuíam um só sentido, que era o da audição. E ele respondia ao impacto do fogo. Apenas isso. Segue a evolução. No final dessa etapa evolutiva, perto do Polo Norte, começaram a surgir as primeiras formas de um ser inteligente, já com as características hermafroditas, que com o tempo foi ocorrendo a predominância de um sexo, mas nunca suficiente para determinar macho ou fêmea. Havia uma predominância, mas não era especificamente um macho ou uma fêmea. Poderíamos dizer, então, que essa foi nossa primeira raça-mãe, chamada polar ou adâmica, que se caracterizava por gradações de densidade das substâncias etéricas ainda, de 2/3 dos éteres superiores, os mais sutis, dentre os 4 que constituem o nosso corpo vital, ou duplo etérico, de que as mesmas são constituídas hoje. Então, essa primeira raça tinha ainda corpos etéreos mais sutis do que o nosso corpo etérico, na sua densidade mais grossa. Mas à medida que a evolução foi construindo o seu entorno, as sombras, foi construindo em torno desses corpos etéreos sutis, a primeira raça-mãe, que possuía uma tessitura não muito sutil, como nós acabamos de ver, um corpo de manifestação mais grosseiro, passou a ser conduzido, passou a ser construído. Agora usando o quê? Moléculas mais densas da própria massa etérea. Ou seja, dentro do mesmo plano etérico, a evolução permitiu a construção de um corpo mais denso que o interior. E que houve com isso? Com o passar do tempo, esse veículo sutil, o primeiro, se interiorizou,
passando a formar o que nós conhecemos hoje, o duplo etérico, que seria o duplo etérico da segunda raça-mãe, chamada de raça hiperbórea. Bom, mas essa raça hiperbórea ainda continuava a ter um corpo físico denso, mas não como nós o conhecemos hoje, um corpo físico etérico. E a sua veste já apresentava uma cor amarela, com tons dourados, mas com uma aparência ainda indefinida, que ora parecia se apresentar como animais ou semi-animais. Então, o que nós entendemos? Que nas primeiras raças, o corpo vital ou do pretérico era sutilíssimo. E a segunda raça se utilizou mais, formalizando que hoje temos o do pretérico. Por que a ciência acadêmica tende a refutar esse pensamento? Porque não há vestígios. Não há vestígios físicos dessas raças. Muito embora o duplo etérico seja um corpo físico, pouquíssimas pessoas poderão ou podem observá-lo. Essa é a questão. Um adendo, vou acrescentar que foi com o surgimento dessa segunda raça-mãe, a hiperbórea, que os mamíferos surgiram gradualmente. Primeiro, o esboço da raça humana, depois que vieram os mamíferos. Bom, com tudo isso, vamos ver qual é a responsabilidade kármica da Terra em função de tudo isso que aconteceu. Vamos ver. Quando, por ocasião do acidente cósmico, o nosso globo ele foi precipitado de sua órbita, onde ele estava na quarta órbita, indo ocupar a terceira órbita, a órbita da Lua, que ainda cumpria a sua terceira ronda na sua cadeia, que era necessária para cumprir a sua evolução. A Lua ainda estava em evolução quando a órbita da Terra invadiu a órbita da Lua. Em virtude desse fato, a Lua não chegou a realizar integralmente, como nós já sabemos. E o que aconteceu então? Ora, em virtude disso, a cadeia da Lua teve que ser transbordada para a cadeia da Terra. E quando eu falo cadeia da Lua, são as consciências, as vagas de vidas, que tiveram que continuar sua evolução, interrompida bruscamente, e teve que vir para a Terra. Isso significa o quê? Que não só se operou um fenômeno de pura mecânica celeste, no campo astronômico, como também se operou a transferência da essência espiritual das vagas da vida. Simples. A Terra, além de cumprir a sua própria tarefa, terá então que agir com a responsabilidade de dar prosseguimento, por assim dizer, para a evolução desses seres vindos da Lua, que hoje estão na condição humana, de humanidade. Nem todos. Há vestígios pregressos ainda. Por isso, acho que é interessante observar que, além disso, a Terra terá que assumir as experiências que deveriam ser levadas a efeito de um quinto planeta. Que esse, quando desapareceu, explodiu, que Marte é um fragmento dele, ele empurrou a Terra para a órbita da Lua e deu toda essa consequência. Então, esse quinto planeta desaparecido, e Marte é apenas um enorme fragmento desse corpo celeste, ele não reúne condições ideais para florescer nele uma civilização biológica, como ora nós o conhecemos. Embora Marte, ou um resquício desse quinto planeta, esteja na faixa ecológica do nosso sistema solar.
E um futuro, que seria Júpiter, por sua vez, que seria o próximo da escala de evolução, ainda não se solidificou. Em virtude de todo esse contexto, cabe à Terra levar avante a evolução relativa à quinta cadeia planetária. A Terra teve que continuar, está ainda fazendo o término da cadeia lunar, porque nós estamos ainda condicionando, evoluindo o nosso corpo emocional para passar ao mental. Há um resquício da cadeia lunar ainda aqui, e possivelmente quando vier o mental, equilibrarmos o mental, não se sabe sim ou não, a lei não nos indicou um aporte para isso, se nós vamos fazer ainda aqui no planeta Terra mais esse aporte, um saque para o futuro, ou as vagas de vida serão levadas para um sexto sistema de evolução. A Lua é um planeta, um cadarço astral em dissolução. Mas ela ainda exerce muita influência sobre a Terra. A Lua exerce influência sobre a geração. Tudo que dependa da formação ou fecundação, seja no reino animal ou mineral, fica sujeito a ela. Vemos que o próprio reino vegetal, ele sofre o poderoso impacto da Lua para o seu crescimento e desenvolvimento. As próprias marés são reguladas pela Lua. A ação da Lua sobre as mulheres é sabidamente influente no seu processo biológico. A Lua, apesar de ser um corpo morto, ainda dispõe de vitalidade suficiente para influenciar a vida na Terra. O que a gente pode, então, sintetizar isso num resumo? É a Lua, diria eu. Portanto, quem representa o papel principal e de maior importância, seja na própria formação da Terra, seja no seu povoamento pelos seres humanos, pois forneceu os antepassados. As mônadas lunares, os píteres lunares, é quem são os antepassados do homem, e que, na realidade, assumiram a própria personalidade humana dentro desse nosso processo evolucional. São as mônadas, as consciências, os espíritos, que entraram no ciclo de evolução que hoje chamamos de terrestre, e que hoje, perpassando as ondas do grupo da cadeia terrestre, elas desenvolvem a forma humana, vão desenvolver essa forma humana. No começo da quarta onda, o estado humano, a quarta onda desse nosso grupo, esses píteres lunares, eles exudaram, por assim dizer, de seus corpos, os etéricos, os astros etéricos, formas simiescas que haviam desenvolvido anteriormente, em formas sutis e tênues que constituíram posteriormente o modelo pelo qual a natureza constituiu o homem físico. Tais mônadas, os centelhas, são assim os antepassados lunares, os próprios pais, por assim dizer, da espécie humana. Ok? Importante entender que foi na cadeia terrestre que esses píteres lunares, que esses seres individualizados, chamados homens terrestres, foi na terceira raça lemuriana que eles se individualizaram. Foi a partir dessa terceira raça, na cadeia terrestre, os lemurianos, eles alcançaram o mais
elevado estado de atividade de autoconsciência e passar então uma denominação acima. Se converteram em homens na cadeia terrestre, a fim de que as suas próprias mônadas possam alcançar um plano mais elevado de atividade e de autoconsciência. Então, lembrando sempre, a partir da terceira raça mãe lemuriana, os gigantes da Bíblia, foi que a humanidade adquiriu essa consciência física com seus corpos de relação, como nós o conhecemos hoje. Houve então aí a polarização de dois sexos distintos. Nós temos hoje o corpo do pretérito, formado desde o início da cadeia lunar, que se apresentaram na primeira raça, também deu para a segunda raça a sua matriz, o do pretérico, e a partir do advento dos lemurianos começamos a construção, por assim dizer, em forma de vibração e sublimação, do corpo astral, que é o que deveria estar completo anteriormente, corresponde à cadeia lunar, e estamos evoluindo ao mesmo passo que consertamos ou regulamos ou evoluímos esse astral, estamos construindo o nosso corpo mental, que é a finalidade principal desse estado evolucional, do nosso atual estado evolucional. Ok? Bom, acredito que por hora seja isso. Foi apenas mais um complemento. Agradeço a todos que até aqui ficaram e colocando, como sempre, à disposição e rogando a lei maior que nos conceda aquilo que nos for de direito. Fraternal abraço. Até mais. Muito obrigado.